Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. O Flamengo que sofreu mais uma derrota sob o comando do técnico Felipe Luiz, agora são 3 desde quando ele assumiu a equipe rubro-negra. Essa foi a primeira derrota do Felipe Luiz jogando fora de casa, uma derrota para o Cruzeiro que chamou atenção a forma negativa como o Flamengo atuou, mas agora é página virada, virar a chave, porque quarta-feira tem Libertadores da América, jogo importante contra o Central Córdoba. Mas eu estou vindo aqui para falar de uma informação envolvendo o mercado da bola do Flamengo. Ontem, quase meia-noite, soltamos lá nas outras redes sociais o interesse do Flamengo em João Félix, craque português de 25 anos, e no vídeo de agora a gente vai dar mais detalhes sobre essa informação, sobre esse interesse do Flamengo. Será que é possível? O que o Flamengo está fazendo? Qual o movimento? Como o Flamengo pretende contratá-lo? Vai investir alto? A gente vai comentar no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Pessoal, antes de falar de João Félix, só duas atualizações aqui. Uma sobre o Cebolinha, que ontem ele saiu sentindo dores musculares e o Flamengo atualizou a situação dele. O Flamengo informa, por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, Everton Cebolinha foi substituído na segunda etapa da partida desse domingo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Examinado após o jogo, o jogador não se queixou de dor, ele será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo na segunda-feira. Então, no caso, hoje, né? E tem também, galera, a agenda do Flamengo para essa semana, tá? Vamos lá, segunda-feira hoje, treino 10h30 da manhã, aquele regenerativo para quem foi titular ontem contra o Cruzeiro. Terça, treino 9h30. Aí na terça mesmo o time viaja, né, para a Argentina. Na quarta, encara o Central Córdoba pela Libertadores. Na quinta, reapresentação 4h30. Sexta, treino 3h30. E sábado, Flamengo e Bahia, jogo 9 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro. Olha, 2 jogos difíceis para o Flamengo, tá? O Bahia vem fazendo bons jogos, inclusive 5 vitórias seguidas, tem feito bons jogos a equipe comandada pelo Rogério Ceni. Ó, galera, amanhã tem julgamento para definir time que entrará no grupo do Flamengo no Super Mundial. O Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, julgará nesta segunda-feira o recurso do León, que tenta voltar ao Mundial. O clube foi excluído por ter o mesmo dono que o Pachuca, o que viola as regras da FIFA. Possíveis cenários aí, ó, segundo o Lancenet. León volta ao Mundial. O segundo cenário aí, a segunda possibilidade. Playoff entre Los Angeles FC e América do México para definir quem entra como substituto. E a opção 3 é Alajuelense, da Costa Rica, entra como substituto. O grupo D já conta com Flamengo, Chelsea e a Esperance, da Tunísia, tá bom? É o seguinte, galera, tô vendo aí torcedores do Botafogo fazendo campanha nas redes sociais, pedindo a saída do Renato Paiva e a contratação do Jorge Jesus. Acho justo. Eu, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu também ia querer o Jorge Jesus no meu time no lugar do Renato Paiva. Mas não custa nada relembrar que em fevereiro o Jorge Jesus, ainda treinador do Al Hilal, deu uma entrevista ao Canal 11 de Portugal e ele falou sobre o retorno ao futebol brasileiro no futuro. E ele falou que só voltaria para o Flamengo. Abre aspas. Já estive mais próximo de voltar ao Brasil, adorei o campeonato. O futebol faz parte da cultura deles. Gostaria de um dia voltar. Se voltar, não quero fazer a mesma coisa de quando saí do Benfica para o Sport. No Brasil, eu treinaria apenas o Flamengo. Então, alô, torcedor do Botafogo, pode descartar essa possibilidade aí. Vamos agora falar do Neymar, galera. Pois é. Segundo o jornal O Globo, conversa de Neymar pai com Edinaldo Rodrigues selou o veto a Jorge Jesus na seleção brasileira. Há 2 semanas, o pai do craque teve uma conversa dura com o presidente da CBF. Nela, Neymar pai simplesmente vetou a contratação do técnico português. A partir dali, JJ foi para o fim da fila entre os candidatos para técnico da seleção. Gente, isso aqui é uma apuração do jornal o Globo, do Lauro Jardim, jornalista Lauro Jardim. Não sei se é verdade, se não é, confesso para vocês, não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas isso aqui, se aconteceu, é um tremendo de absurdo e eu não acho impossível isso acontecer não. Porque não faz o menor sentido a CBF não pensar mais no Jorge Jesus.
Gente, o Jorge Jesus é um grande treinador, conhece o futebol brasileiro, tem o sonho de trabalhar com a seleção brasileira. Não seria problema para ele morar no Rio de Janeiro, que seria uma exigência da CBF com o futuro treinador de seleção brasileira. Tem requisitos, tem potencial para assumir a seleção agora e brigar pelo título da Copa do Mundo em 2026. E simplesmente o Jorge Jesus parou de ser falado na seleção brasileira de uma hora para outra. Por que será? Coincidência? Agora o Jornal Globo trouxe essa informação. A CBF nega, óbvio, ela jamais ia confirmar uma situação como essa, mas fica aí o registro para vocês. Eu particularmente acho isso um tremendo de um absurdo. Primeiro que o Neymar vive a pior fase da carreira dele, não sabe nem se ele vai estar na Copa de 2026, e mesmo que se estivesse jogando em alto nível, você consultar um jogador ou um jogador definir que tal treinador não pode assumir a seleção brasileira, eu acho um absurdo. Vamos lá, pessoal. Caso Bruno Henrique agora. A Polícia Federal está produzindo um relatório complementar que aponta novos elementos de apostas feitos para que Bruno Henrique tomasse cartão amarelo. Os investigadores esperam identificar um segundo núcleo envolvido no esquema e também já indiciado, que teria efetuado a aposta no atleta depois de receber o aviso do próprio jogador. Por meio das informações enviadas pela Blaze, a PF já conseguiu identificar quem são os apostadores. Agora busca detalhes a respeito dos valores e dos lucros obtidos. Isso aqui é uma matéria do site Metrópole. Lembrando que o Metrópole foi o primeiro veículo a trazer essa bomba envolvendo Bruno Henrique, mostrando conversas, enfim, tudo. Vamos lá, pessoal. Gigante europeu mira Wesley. Destaque do Flamengo, Wesley está na mira de diversos clubes europeus. De acordo com o jornal Couch Offside, o Chelsea fez um contato inicial com os representantes do lateral e está preparando para oferecer cerca de 20 milhões de euros, quase 130 milhões de reais pela cotação de hoje. Além disso, o Liverpool busca a contratação do atleta para substituir Trent Alexander-Arnold, que deve deixar o clube rumo a Real Madrid a partir de junho. O Arsenal entrou na disputa buscando reforçar as opções na lateral direita. Manchester City e Barcelona também estão de olho na situação do jogador. Agora vai pitar todo tipo de notícia envolvendo o Wesley, que é um jogador extremamente valorizado. No lado do Flamengo, o que sabe sim, o Grupo City tem muito interesse no Wesley, mas até o momento não fez proposta ao Flamengo e, pelo que eu sei, nem proposta ao jogador até o momento. Mas os empresários do atleta estão em um tour pela Europa, passaram pelo futebol inglês, visitando clubes interessados no jogador, analisando estrutura, analisando projeto. O que eu repito, isso é normal com todo jogador, não só aqui no Brasil, destaque que vai ser vendido, os empresários fazerem esse tour para poder conhecer clubes, estrutura, local, moradia, para saber se o jogador vai ter facilidade em se adaptar. Isso tudo é feito pelos representantes do atleta. Foi assim com o Vinícius Júnior, foi assim com o Renier, provavelmente foi assim com o Endrick, provavelmente foi assim com o Estevão. Então, isso é normal, pessoal. Não é porque o jogador, os representantes estão forçando uma saída. Não, é projeto, gente, é planejamento. Isso faz parte da carreira de um atleta e de um jovem atleta que está se destacando e que tem o sonho de jogar na Europa, como é o Wesley. E outra, independentemente do que esteja acontecendo fora das quatro linhas, o Wesley não deixa o rendimento dele cair. Óbvio, pode oscilar de um jogo para o outro. Agora, isso que está acontecendo fora de campo não está afetando o desempenho do atleta com a camisa do Flamengo, pelo menos na minha concepção. Obviamente, você pode discordar aí do outro lado e você tem livre arbítrio para isso. Pessoal, vamos lá, vamos para a informação principal desse vídeo, Flamengo e João Félix. Ontem, quase meia-noite, na verdade eu já tinha essa informação, porque um empresário que é envolvido no mercado da bola de transferência e faz muitos negócios, não só aqui no Brasil, mas na Europa também, já havia me dado esse alerta. Venê, Flamengo está de olho em João Félix. Eu, na ocasião, não levei muito a sério, mas a gente vai tentando descobrir, tentando apurar. Ontem, após o jogo, uma pessoa do Flamengo me respondeu, confirmando sim essa informação, dizendo que sim, tem contatos já iniciados com o empresário do jogador, Jorge Mendes. As conversas estão sendo feitas pelo José Boto, que tem uma ótima entrada com
esse empresário, que é um forte empresário, inclusive, confesso que eu não sei se ele continua sendo empresário do Cristiano Ronaldo, mas ele foi empresário do Cristiano Ronaldo durante muito tempo. Tanto é que o João Félix, quando surgiu no futebol, surgiu com o status de o novo Cristiano Ronaldo. Mas o tempo passou e ele não se tornou esse Cristiano Ronaldo. Para quem não sabe, o João Félix, ele tem 25 anos, o Flamengo quer contratá-lo para ser o 10, tá? Ou seja, brigar por uma vaga com a Arrascaeta, jogar fazendo uma função bem parecida com o que a Arrascaeta faz atualmente. Inclusive, a Arrascaeta fez mais um golaço. E o João Félix, ele surgiu como um jogador, o novo Cristiano Ronaldo, meio atacante, que joga muito bem, promessa no futebol português, surgiu no Porto, então um jogador que chama a atenção de muita gente na Europa. Mas ele não vingou da forma que muita gente imaginava. Ele passou pelo Barcelona, passou pelo Benfica, foi comprado pelo Chelsea recentemente, e na última temporada ele jogou pelo Milan. E não fez uma temporada absurda com a camisa do time italiano, inclusive deve ser emprestado. Jogou também pelo Atlético de Madrid, tá? Clube espanhol. Então, é um jogador que assim, tinha muita expectativa da imprensa portuguesa. Ele começou, galera, no Padroense, tá? Na categoria do Padroense, Benfica, tô vendo aqui, Atlético de Madrid, Chelsea. Ele pertence ao Chelsea atualmente. Ele tem um contrato com o Chelsea até 2031, um contrato longo. E o que o Flamengo quer? As conversas que o Flamengo já fez aí com o empresário do jogador e está tentando essa contratação. O Flamengo quer por empréstimo com uma opção de compra. Repito, é o José Boto que está à frente dessa negociação, junto com o Jorge Mendes. Não é uma negociação fácil, a verdade é essa, tá? A pessoa que me confirmou no Flamengo falou, olha só, Vene, é sim verdade, nós temos interesse sim, mas é uma negociação extremamente difícil, pode não acontecer. Óbvio que vazando esse tipo de notícia aumenta a expectativa da torcida em cima de uma grande contratação, porque seria uma grande contratação para o futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. A gente não tem dúvida disso. Mas o Flamengo tenta. E, inclusive, essa pessoa do Flamengo me explicou o seguinte, o perfil João Félix será o perfil que o Flamengo vai buscar, exceto, óbvio, o Jorginho, que é um jogador mais experiente. Qual é o perfil? Jogador jovem, que tem ótima experiência na Europa e que ainda tem um grande vigor físico. O João Félix se encaixa perfeitamente nesse perfil. 25 anos, como eu já pude mencionar aqui, os clubes que ele jogou na Europa, e ainda tem um grande vigor físico. Inclusive, eu estava lendo alguns comentários nas redes sociais de torcedores do Flamengo criticando o João Félix. Mas ele é um jogador preguiçoso. Jogador preguiçoso, gente, calma, não dá para você classificar o jogador como preguiçoso assistindo algumas partidas dele. Mas é isso mesmo, ele tem contrato com o Chelsea até 2031, está emprestado ao Milan até o fim dessa temporada e o Milan não pretende contratá-lo, segundo eu li aqui na imprensa italiana. E o Flamengo tem a informação que o Benfica também tem interesse nesse jogador por empréstimo com uma opção de compra, ou seja, seria concorrente do Flamengo na busca pelo João Félix. Então, eu acho que seria uma grande contratação, sem sombra de dúvida, né, gente? Então, assim, é um jogador que chegaria, óbvio, com status absurdo ao futebol brasileiro, seria uma contratação de peso, uma baita contratação no Flamengo, caso o Flamengo consiga realmente a chegada desse jogador. E você, torcedor, você gostaria de ver João Félix vestindo a camisa do Flamengo? Dê a sua opinião, tá? Gosto sempre de saber a opinião de vocês. Eu estou vendo aqui agora no site OGol qual foi a melhor temporada dele em número de jogos. Foi no Barcelona, cara, 44 jogos, 10 gols e 6 assistências. No Barcelona ele fez essa boa temporada aí. Na temporada 2018-2019 pelo Benfica, ele fez 43 jogos, 20 gols e 8 assistências. Eu acho que em relação a número, aproveitamento, essa foi a melhor temporada dele. Valeu, galera. Uma ótima semana para todos vocês. Um beijo, um abraço e fui! É isso aí, Nação Rubro-Negra. Deixa seu comentário aí nesse vídeo, né? Queremos saber aí a sua opinião sobre essa situação de João Félix, né? Seria aí um grande reforço para o nosso Mengão,
né? Chegarei aí com status de grande contratação para esta temporada e para disputar o Super Mundial. Deixa aí no espaço para comentário. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.